Olá, tudo bem? Aqui é o Jorge Paulo, mensageiro do mundo espiritual. Esse vídeo hoje a gente vai abordar um tema que o vovô quer explicar para vocês, que é o ajudamento do outro lado de lá, da vida. O vovô conta que depois que vocês aqui embaixo desencarnam dessa vida e vão para lá sem a lição de casa feita, aí ele conta que fica complicado fazer o ajudamento para vocês aqui. Diferente dos nossos benzimentos que a gente faz tudo. Porque eu falo o seguinte, lembra que a gente falou lá atrás do livre-arbítrio? A alma que está nesse corpo materializado, que não vou falar, ela depende de uma vontade própria para poder querer aceitar o ajudamento depois que sai desse corpo e vai para cima, para o outro lado. O vô conta o seguinte, que olha, as pessoas que não fazem a lição de casa, não fazem seu rezador, não estão nem aí com a vida, nem quer saber se o nosso Pai Maior existe, estão aí jogados no mundo, feito nada, essas pessoas estão complicadas para fazer ajudamento, ele fala. Mas ele faz. Mas o ajudamento que não vou falar, depois dessa vida para outra, é da seguinte forma. O espírito, depois que ele sai do corpo, ele demora um tempo para ele saber que ele não pertence a esse mundo mais, o vô fala. A criança, quando ela nasce, o vô fala o seguinte, vocês perceberem, ela não chora desde o começo, quando sai do ventre da mãe? Aquele choro é para fazer com que ela lembre que ela não pertence àquele ventre mais, que agora ela pertence a esse mundo, que é livre, que é grande, extenso, eu vou falar. Ela chora simplesmente para saber que ela já não participa daquele ventre da mãe, ela participa desse aqui o todo agora. E com o tempo, esses 9 meses que eu vou falar, aqui dentro ela vai acostumando com esse espaço de tempo dela. Ela começa a perceber que ela não está dentro do ventre da mãe mais. Não está conectada com o cordão umbilical. Não tem mais aquela proteção da mãe. Agora ela vai ter a proteção de quem? Do seu anjinho da guarda, que o Pai Maior sempre criou para ele tudo. E daí para frente ele vai ter que acostumar com esse corpinho que ele tem, com as dores físicas e o seu próprio crescimento e o seu próprio aprendizado. Eu vou falar o seguinte, que em determinado tempo da vida, quando a criança vai crescendo, o pai e a mãe tem que ensinar muito bem aquele neném, aquela criança, porque a vida é assim, eu vou falar. Depois se transforma assim. E depois, no final do tempo, fica dessa forma. Eu vou falar o seguinte, que o pai e a mãe precisa muito ensinar os seus filhos, a sua criação, intervir sempre. O mundo da gente, que a gente vive, é uma provação, vou falar. Não tem jeito. Ou a gente aprende com as consequências, ou a gente aprende da melhor forma. Eu vou falar, feliz daquele pai, daquela mãe, que ensina tudo que pode ser melhor para o seu filho. Faz os seus sacrifícios, dá o seu último sustento, sua última força para aquela criança desenvolver o máximo possível, melhor do que ele já foi um dia com a sua própria esposa. Eu vou falar, olha, ajudamento, gente, que vocês têm que fazer para o seu nenê, para a sua criação, por quê? Para depois não ficar sem a lição de casa feita. Aí, aquelas pessoas que não se importam muito em criar os filhos, parece que só quer criar e deixa que o mundo crie, eu vou falar que é muito complicado. Aí no mundo lá fora, vocês vão aprender tudo aquelas coisas aradas, ruins, que não convém com a sua personalidade, aquilo lá vai fazendo você se transformar numa pessoa, como eu vou falar, de difícil acesso. Parece que você está sempre com uma armadura. Você não consegue conversar com aquela pessoa mais. Aí quando você passa desse lado, desse plano físico, para o plano espiritual, aí as coisas começam a complicar mesmo. Aí lá eu vou falar que existem várias formas que os espíritos podem ir. Se o espírito é bom, fez tudo quanto ele podia aqui nessa fase da Terra, fez o bem, lembrou sempre de Pai Maior, sempre fez seu rezador, ele volta para sua pátria com toda a luz do Pai Eterno. Eu vou falar que são poucos, mas tem. Aí segunda parte, eu vou falar que aqueles espíritos que deu trabalho, mesmo assim depois de uma certa parte da vida, ainda conseguiu lembrar que o Pai Maior existe, eu vou falar que esses vão parar no purgatório. Que é a parte do umbral, que vocês conhecem. Lá ele vai ter que sofrer um pouco e aceitar algumas coisas que ficaram aqui embaixo para as coisas melhorar. Aí é onde vai começar a atuar.
quando tiver merecimento lá embaixo de algum parente para aquela pessoa que está ali, o vô fala que vai precisar fazer um resgate. Aí o vô vai. Só que muitas vezes o vô não pode ir sozinho, o vô fala. Porque a energia do vô, ela já está mais em cima. Não está naquela energia baixa, densa. Por isso que o vô às vezes costuma falar sempre que ele precisa da ajuda dos anjos, conforme for. E às vezes de Exu e Pombagira. Porque eles trabalham com energia muito mais difícil do que os anjos trabalham. Dependendo da ordem hierárquica, eu vou falar, os anjos só podem ir até uma altura. Eles têm autoridade para ir em qualquer lugar. Mas o Pai Maior determina que eles só vão até ali. No caso do umbral, só vai quando há necessidade de fazer um resgate e acompanhado pelo vô. O vô nunca pode ir sozinho. Lá, eles vão buscar aquela pessoa, leva até o vovô, num lugar assim tranquilo, suave, tudo. E lá o vovô vai fazendo os convencimentos. Olha, a gente precisa melhorar aqui. A gente precisa melhorar dessa forma. A gente precisa aceitar aqui. Precisa aceitar ali. Depois que aquele espírito conseguiu ouvir tudo que o vovô falou, já tirou aquela armadura que estava aqui, aí ele vai para o tratamento espiritual. Aí nesse tratamento espiritual é como se fosse um hospital de vocês aqui, eu vou falar. Lá ele vai tomar aquele copinho de água do lado da cama e vai ficar dormindo uns par de dias, até que aquele espírito tenha força. Eu vou falar o seguinte, não é só o corpo dos seis que tem que ter força, o espírito tem que ter força também. Se o espírito estiver fraco, não adianta. Eu vou falar que muitas vezes o trabalho da vida dele aqui em terra, ele já veio fazer os trabalhos aqui nos terreiros tudo, e a pessoa estava com o espírito mais fraco que o corpo. Aí, por isso que muitas vezes a pessoa tem que fazer os seus afazeres, os seus pedidos lá tudo, por quê? Para fortalecer primeiro o espírito, para depois melhorar o corpo. Porque querendo ou não, o espírito é que enfraquece o corpo, não é o corpo que enfraquece o espírito, é o contrário, eu vou falar. Vocês acham que é o contrário, mas não é. Por isso que precisa estar com o rezador em dia, eu vou falar. Sempre agradecer Pai Maior, agradecer Pai e Mãe, firmar sempre velhinha ponte de guarda. Se possível for, ter um oratorinho ali, começar desde cedo assim, agradecer aos anjos, aos santos, tudo. Eles não existem à toa, eu vou falar. Para quando chegar a fazer o trabalhinho com o vô lá em cima, vocês aceitar melhor aquele pedido de perdão, aquela falta de amor, aquele acalento, para depois você ganhar o merecimento de fazer o tratamento no leito hospitalar. Tomando seu copo de água e depois, quem sabe, fazer parte tudo daquela egrégora ali de melhoras. E quem sabe um dia ser um mentor igualzinho o vovô foi. E está sendo até hoje, para ajudar aquela pessoa. Então o trabalho hoje do vô no mundo espiritual é esse. É quando os anjos vão lá buscar as pessoas no resgate e no umbral, que alguns aqui pediram embaixo, fazer ele aceitar tudo aquele compromisso que a pessoa não aceitou aqui em vida, para ela poder se tratar no hospital, para depois melhorar do outro lado da vida. Ah, mas vocês vão perguntar para o vovô o seguinte, mas aqueles que não querem ajuda, vovô, o que que faz? Não faz nada. Deixa ele lá. Vai chegar uma hora, ou ele aceita, ou ele vai ficar sofrendo. Não tem jeito. Ah, vovô, mas vocês vão perguntar, mas no umbral é um purgatório? É como se fosse o purgatório. Aqueles espíritos que não querem a luz, tudo, o vovô fala que tem uma parte mais abaixo do umbral ainda. Lá é feio de ver. Lá a gente não vai. Lá, aquelas almas já estão condenadas mesmo. Elas já se condenaram a si próprio. Desde quando estava aqui em vida e até quantas vidas for necessárias para ela. Ela não vai reencarnar mais. Ela vai ficar lá. Queimando mesmo, passando todo o sofrimento, querendo a maldade, querendo destruir aqueles que estão aqui em vida. Elas não têm a liberdade de prejudicar vocês aqui em terra. O vô fala que não tem. Às vezes, vocês fazem muita fantasia, o vô fala. Mas você estando com o seu rezador em dia, com a cabeça sempre em Pai Maior, amando ele de dentro para fora, não de fora para dentro, da boca para fora que vocês falam, não tem problema, não vai ter perigo. Esses 4 pontos que o vô falou no vídeo anterior, que às vezes os quiumbas, os obsessores podem entrar, isso aí só acontece se você deixar. Se você não deixar, não adianta, ele não vai entrar. Porque a sua vibração tem que sempre estar conectada no Pai Maior, nunca mão abaixo. Tem pessoas que aceitam esses quiumba, esses obsessores. Elas querem fazer parte daquela mesma vibração. Aí eu vou falar o seguinte, aí já está complicado.
Aí tem que fazer tudo uma estrutura, tudo um rezamento, é muito complicado explicar nesse vídeo agora. Então eu vou estar só abordando um pouco, nesse humilde vídeo, para vocês, qual é o trabalho dele do outro lado da vida. Que quando os anjos fazem o resgate lá do umbral, e de alguns lugares mais difíceis que o umbral, vai lá com o vovô para fazer o tratamento. O vovô é um mentor espiritual hoje. O vovô ganhou tudo, aquela felicidade, quando ele já estava em vida no seu sofrimento, para poder fazer tudo aquele aparato. E vem através de mim também fazer todo esse ajudamento para vocês, para que vocês melhorem um dia após o outro. A nossa meta, a minha meta e a do vovô Jeremias é o quê? É evangelizar de novo, depois do Cristo, todas essas pessoas que estão perdidas no mundo aí fora. Se a gente vai conseguir, que nem eu falo muitas vezes para o vovô, a gente não sabe. Mas através dos nossos benzedor, do nosso rezador, a gente pretende através desse vídeo, trazer você para o lado do nosso Pai Maior. Sempre. Não importa se você é vaidoso, se você é orgulhoso, se você é bonito, se você é feio, se você é doente, se você tem saúde, ou qualquer outra parte, não importa. O que importa é que você venha fazer o rezador com nós e benza sempre, quantas vezes for necessário, que eu vou achar que seja necessário, para que quando você esteja com a lição em casa em dia, você esteja melhor quando você partir para cima lá. E lá, para você ter o merecimento do nosso Pai Maior. Aí sim tá certo, aí funciona. Mas até lá, eu vou só explicar mais para terminar esse vídeo, que o rezador dele lá em cima funciona assim. É o convencimento seu, da onde depois que vem do resgate, para você querer melhorar como espírito do outro lado da vida. Aceitar tudo que esse plano aqui não pertence para você mais, desejar toda a felicidade para aqueles que ficaram aqui da sua família e entender o seguinte, que tudo que ela viveu lá foi só uma provação, que a verdadeira vida dela começa lá em cima, agora. Então, o vovô explica simplesmente que é isso, o trabalho dele hoje no mundo espiritual. E muitas vezes ele não vem, muitas vezes rápido, justamente por causa disso. Porque enquanto ele está aqui ajudando eu a fazer esse trabalho para você pelo vídeo, me ensinando, ele tem uma outra pessoa no lugar lá, fazendo o serviço dele lá. De convencimento, tratamento. Depois ele vai explicar melhor como que é esse tratamento que ele faz. Fora as palavras e o convencimento. Axé então.